Fala galerinha do sexto ano, você que também não é do sexto ano está aqui para assistir esta videoaula, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, hoje pessoal, estou gravando aqui com um fone, com um microfone, porque o meu fundo está com vizinhos fazendo barulho, com um samba ao vivo, funk ao vivo, tudo ao vivo. Então a quarentena para eles não existe, por isso o bairro de Nova Cidade, em Itaboraí, é o segundo com tendência a ser o primeiro em área de infectados por coronavírus. O exemplo está aí, ó. A gente aplaude esse tipo de atitude. É por isso que a gente está aí. Mas, sem mais delongas, vamos à aula de hoje. Roma Antiga, parte 2. Sim, pessoal, depois de vermos a Roma Antiga, parte 1, onde nós falamos da monarquia romana e da república romana, hoje nós iremos ver a terceira fase política de Roma, o Império. Então vamos lá, pessoal, aí está o Império Romano. Então fiz um roteirinho, vou ler ele rapidinho. Otávio se torna César, manutenção das instituições republicanas, como o Senado e a magistratura, Pax Romana, Limes Romano, Pão e Circo. Esses são os tópicos que nós iremos trabalhar. Vamos começar pelo primeiro. Otávio se torna César. Porque Otávio, como nós vimos na aula anterior, no vídeo anterior, quando ele acaba com o segundo triunvirato, ele exige do Senado que ele se torne o que? Imperador de Roma. E o nome que ficou sendo dado ao imperador de Roma foi César. Foi o título, né, que foi recebido, César, em homenagem a Júlio César, um dos integrantes do primeiro triunvirato e que também era parente de Otávio. E aí a gente vê uma característica, uma moeda romana que traz a figura do César, né, de um desses imperadores romanos. E vocês podem observar que ele fica o quê? Com uma coroa de louro sobre a cabeça. Então, todo César, todo imperador romano costumava usar essa coroa de louro. Era a coroa do rei, do imperador de Roma, não rei de Roma, mas o imperador de Roma. E, além disso, esse imperador, ele vai receber também poderes, né? Poderes ilimitados, e entre esses poderes o título de Deus. O César é considerado um deus romano. E como foi lido no início, Otávio e os demais imperadores fizeram a manutenção das instituições republicanas como o Senado e a magistratura, ou as magistraturas, para ficar mais exato. Como assim, pessoal? Eles mantiveram o Senado, que tinha o poder de criar leis, de votar questões sobre a República Romana, também vai ter esse papel durante o Império Romano. E o tribuno da plebe e as outras magistraturas que existiam, elas vão continuar existindo e vigorando dentro de Roma. Tanto é que nesse período em que Otávio assume o poder e começa o Império Romano, é um período de paz e prosperidade em Roma. Roma consegue se expandir, ganhar todas as guerras e começa uma paz chamada Pax Romana. Aí, pessoal, nós vemos um mapa de Roma na maior extensão de seu território durante o período imperial. Então, Roma conseguiu conquistar todo o mar Mediterrâneo ali, o norte da África, a Europa, parte do Oriente e também ali o norte da Europa, né? Chegou até a Inglaterra, né? A Inglaterra, que é uma ilha, não fica no continente europeu, é uma ilha que fica fora da Europa, mas dentro, fora da Europa que eu digo, de fora do território continental europeu, mas dentro do continente europeu, sim. E os romanos conseguiram chegar lá. E conseguiram chegar ao norte da África, no Oriente, né, chegando à Palestina, extensão máxima. E isso daí ocorreu, a Pax Romana, né? Isso daí ocorreu durante a Pax Romana, Pax, que é uma palavra em latim que significa paz. Então é a paz romana e ela durou 200 anos, essa paz. Claro, Otávio não governou durante 200 anos,
mas durante 200 anos essa paz rolou. Enquanto rolava essa paz, o Império Romano era estendido, né? O território do Império Romano ele era estendido. Algumas atividades se desenvolveram em Roma, como por exemplo a literatura. Foi uma atividade muito valorizada em Roma. Um dos poetas é o Virgílio, o poeta Virgílio, um dos poetas mais famosos de Roma. A arquitetura em Roma se desenvolveu, né? Os aquedutos que nós vimos lá na parte do Ocidente clássico. E também se desenvolveram atividades de lazer, como o teatro, e a gente vai chegar agora no pão e circo. Mas antes da gente falar do pão e circo, vamos falar um pouquinho do limes romano. O que era o limes romano? O limes romano era a fronteira desse território romano. Então, como a gente viu lá no mapa, Roma teve sua extensão máxima, né, ali pelo norte da África, por todo o continente europeu, no Oriente. Então, o que o imperador de Roma fazia? Ele pagava os soldados, né, ele tinha um exército treinado, um exército profissional. Ele pagava esse exército e pagava esses soldados para tomarem conta das fronteiras do Império Romano, para que os inimigos não invadissem o Império Romano. E durante 200 anos, no período da Pax Romana, da Paz Romana, esse império, o limes romano, né, a fronteira do Império Romano, foi muito bem resguardada por esses soldados e os inimigos não conseguiam penetrar no território romano, no Império Romano. Eles eram derrotados já na fronteira. Agora sim, falando de pão e circo. O que significava essa expressão pão e circo? Pão e circo era a maneira que o imperador tinha de enganar o povo romano. De que forma? Enquanto o povo vivia na miséria, vivia na pobreza, estava passando dificuldade dentro do centro urbano, que era a cidade de Roma, o imperador ele fazia o que? Ele promovia feriados em Roma e também atividades de lazer, principalmente as lutas entre gladiadores. Como vocês podem ver aí na imagem, esses daí são 2 gladiadores. Os gladiadores geralmente eram escravos ou então prisioneiros de guerra, né? Escravos que foram conquistados durante a guerra, que lutavam dentro das arenas de Roma. E a principal arena era o Coliseu. E aí vocês podem ver o Coliseu, pessoal. O Coliseu em Roma, que está em pé até hoje. Vocês podem observar que o formato do Coliseu é o formato de um estádio de futebol, ou seja, os estádios de futebol contemporâneo, né, eles foram inspirados na arquitetura do Coliseu. E o Coliseu abrangia várias milhares de pessoas dentro dele, que pertenciam, né, à cidade de Roma, eram os habitantes de Roma, que iam assistir esses shows, essas atividades de lazer, atividades culturais, como os gladiadores lutando, e isso daí distraía o povo e fazia o povo, de certa forma, esquecer dos seus problemas, dos problemas mais sérios, que eram os problemas sociais, os problemas políticos, os problemas econômicos. E, além disso, para manter o povo quieto, durante esses eventos, o imperador mandava distribuir pão para o povo. Ele fazia com que o preço do trigo abaixasse para que todo o povo pudesse ter alimento e distribuía pão de graça dentro desses eventos ocorridos no Coliseu. Por isso o evento era chamado de pão e circo, porque o circo é a atividade, é a atração, e o pão é a comida, o alimento distribuído. Então, de bucho cheio e com distração, entretenimento, o povo terminava não perturbando, não fazendo protestos, manifestações contra o imperador de Roma. E aí tem algo importantíssimo para nós falarmos, pessoal, que é o que? O latim e o etnocentrismo. Por que o latim e o etnocentrismo? Primeiro vamos voltar, né, e explicar novamente a parte do latim. O latim era a língua falada pelos romanos, era a língua falada na monarquia romana, na República Romana, no Império Romano. Então, cada povo
que era conquistado, dominado tanto pela República Romana e depois pelo Império Romano, eram chamados de bárbaros pelos romanos. Por que eles chamavam esses povos de bárbaros? Porque eles não falavam latim. Então, todo povo que os romanos conquistavam e que não falassem latim, eles chamavam de bárbaros. E essa expressão de depreciação, ou seja, de diminuição, de você inferiorizar, uma espécie de bullying com o outro povo, é chamado de etnocentrismo. Então, etnocentrismo é quando um povo, uma nação, como a nação romana era na antiguidade, se sentia superior, achava que sua cultura, sua língua, seus valores, seus deuses eram superiores ao dos povos conquistados. E por isso, por esses povos terem sido derrotados, terem sido conquistados, eles tinham o direito de diminuir esses povos, falando que os deuses deles eram fracos, que a religião dele não prestava, que a língua deles era uma língua inferior. Então, toda vez que um povo fala mal do outro povo, diminui o outro povo, isso daí é chamado de etnocentrismo. Beleza, pessoal? Então, ficou assim. Eu espero que tenha ficado explicado essa questão do etnocentrismo. É quando um povo se acha superior a outro e inferioriza o povo derrotado ou o povo conquistado. E, pessoal, durante o Império Romano, como eu já disse aqui, já pincelei aqui, Roma, a cidade de Roma virou um grande centro urbano, chegando a ser o maior centro urbano da antiguidade, possuindo cerca de 1 milhão de habitantes. Porém, a cidade de Roma, para abrigar todos esses habitantes, e a maioria deles sendo plebeus, né, ou seja, pessoas do povo, pobres, eles tinham que ter moradias para todos eles. E essas moradias eram divididas entre moradias de patrícios, né, a classe mais rica, mais abastada, e plebeus, a classe mais pobre. Então, no caso, os plebeus, eles ficavam nas ínsula, né? Eles ficavam na ínsula ou insula. E os patrícios ficavam nos domos. Então a insula, ela era um tipo de prédio onde várias pessoas da mesma família moravam juntas, e esse prédio não era um prédio grande, era um prédio com pequenos cômodos muito apertadinhos. E o domus, ele era a habitação mais rica, mais luxuosa, tinha aberturas no teto, varanda, salas, jardins. Então era uma habitação muito mais rica, muito mais luxuosa. Aí, pessoal, nós temos um exemplo de insula, né? Um desenho, né, de uma insula, que seria o quê? Esses prédios. Então eles eram algumas espécies de prédios e com cômodos pequenos, onde viviam várias pessoas da mesma família agarradas ali naqueles cômodos. E aí nós temos um exemplo de domus. Olha, vocês podem observar que tem ali o palácio, tem a piscina e é uma casa muito maior, né, com muito mais conforto, muito mais elegância, luxo, e que era reservada aos patrícios. Os patrícios viviam nessas casas enormes e luxuosas, enquanto os plebeus tinham que viver apertadinhos lá nas insulas, enquanto os patrícios viviam nos domos. E para fechar, vamos falar das mulheres em Roma, pessoal. As mulheres em Roma, dependendo da classe social dela, a função dela era diferente. Por exemplo, as mulheres patrícias, elas geralmente se casavam cedo, aos 14 anos de idade. E enquanto elas estavam casando, claro, muito cedo, muito crianças. Imagina só, vocês casarem com 14 anos de idade, uma coisa bizarra, inimaginável no Estado brasileiro. Atualmente, isso é crime no Brasil. Então, é impossível uma menina de 14 anos casar, porque ela ainda está na fase de adolescente, de jovem, tem que aproveitar sua juventude, tem que estudar, tem que obter conhecimento e não está pensando num casamento. Mas em Roma não. Em Roma, a menina aos 14 anos, ela deixava suas bonecas e ia se casar com um homem muito mais velho que ela, geralmente.
E dentro do casamento, no ritual do casamento romano, né, dos patrícios, essa menina ela levava a boneca e deixava em cima como se fosse do altar, né, onde acontecia a cerimônia de casamento, para representar que ela não era mais uma menina e que ela iria se tornar uma mulher. E além dela se casar muito jovem, ela não tinha o direito a escolher o seu marido, ou seja, o casamento era arranjado entre as famílias. E essa mulher, ela geralmente ela não pode, a mulher Patrícia, ela geralmente não poderia sair para qualquer lugar. Ela tinha que ter a autorização do marido, ou geralmente sair com uma pessoa escoltada, acompanhada. Porém, ela tinha o direito de pedir o divórcio, de fazer o seu próprio testamento dentro do Império Romano. E a mulher também, aí no caso tanto as patrícias como as plebeias, elas não podiam votar em Roma. Elas não podiam votar em Roma e nem assumir nenhum cargo público. Porém, no caso das mulheres patrícias, elas apoiavam candidatos políticos. De que maneira? Elas patrocinavam a campanha de algum candidato político, candidato a senador, candidato a alguma magistratura, fazia a propaganda deles na rua e também ajudava, podia falar nos comícios, né, ajudando eles a chegarem ao poder. E as mulheres plebeias, elas já tinham um pouquinho mais de autonomia, porque elas podiam escolher o seu marido, por exemplo, para casar. Elas já poderiam casar por amor, diferente das mulheres patrícias. E elas não precisavam, né, pedir essa autorização para os maridos. As mulheres plebeias, elas trabalhavam. E uma vez que elas trabalhavam, elas tinham acesso a diversos ambientes diferentes das mulheres patrícias. Então, pessoal, a gente pode observar que as mulheres em Roma, elas eram tratadas com submissão, assim como na Grécia Antiga, as mulheres romanas também elas eram submissas aos homens, elas não tinham todos os seus direitos garantidos, mas a gente pode observar que em relação à Grécia, as mulheres ainda em Roma ainda tinham um pouquinho mais de direitos, porque elas podiam trabalhar e além de trabalhar, no caso, né, as plebeias podiam trabalhar, elas podiam participar de alguma maneira da questão política, podiam participar de alguma maneira da vida política, da vida pública de Roma. Então, pessoal, é isso aí que nós tínhamos para falar hoje. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.